Meu preenchimento de olheira deu errado. Olá, eu sou a doutora Karen, trabalho com harmonização facial. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Esse foi o relato de uma paciente minha que fez o preenchimento de olheira mais ou menos há uns 2 anos e meio atrás. E aí ela fez esse preenchimento, na época ela fez com uma pessoa renomada, foi em Ipanema com uma dermatologista, e aí ela quis procurar uma pessoa, um expert, né, para que ela realmente não tivesse problema, e ela infelizmente acabou tendo. Eu vou colocar aqui, né, o vídeo dela, de como que ficou a olheira dela, e vocês vão perceber que tem uma região branca. E aí, depois desse preenchimento de olheira, ela relatou pra mim que a qualidade da pele ficou mais flácida e tudo mais, coisa que antes não era. Ela é jovem, ela tem em torno ali de 29 anos, 28 anos, então ela fez quando ela era relativamente nova, em torno ali dos 25, 26 anos, e eu acho que não haveria motivo para ter essa pele dessa forma. Mas eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre os preenchedores em região de olheira. Então, olha só, é algo simples da gente perceber. A pele da nossa bochecha aqui, quando a gente pega, a gente consegue perceber que ela é um pouco mais firme quando a gente compara com a região da olheira, quando a gente pega essa pele. Quando a gente vai fazer preenchimento, numa região onde a pele é muito fina, a gente tem que avaliar com muito cuidado se esse paciente ele tem indicação de fazer preenchimento de olheira ou não. Então, geralmente, o paciente ele faz o preenchimento. No primeiro momento, ele acha muito lindo, fica maravilhoso. Depois de mais ou menos ali alguns meses, alguns bons meses, que foi o que aconteceu com ela, uns 9 meses depois, quase um ano depois, ela começou a perceber que o produto parecia que tinha migrado, né? Tinha migrado de uma área para outra. Ele saiu da área onde foi colocado e foi para outra. Só que o que acontece? Tem que ter muito cuidado em relação ao preenchimento de olheira ao se tratar de olheira pigmentar, que era o caso dela. A queixa principal dela era que a olheira era escura, era escurecida. E quando eu olho a estrutura da olheira dela em si, não é aquela olheira funda estrutural. Eu já falei aqui sobre tipos de olheira. Tem os 3 tipos de olheira, procurem aqui no canal, que é a olheira pigmentar, a olheira estrutural e a olheira vascular. A dela é aquela olheira pigmentar, a pele está pigmentada, o escuro está ali presente. Então, eu acho que preencher olheiras pigmentares na tentativa de eliminar o escuro não é uma boa forma de tentar fazer com que isso seja tratado. Eu particularmente prefiro tratar o pigmento em si, atacando o pigmento. E para isso existem peelings realmente que são considerados médios e profundos. Porque tá na pele, aquela coloração, ela não vem proveniente do afundamento da estrutura do olho, entende? Que, ao meu ver, não seria o mais indicado no caso dessa paciente em específico. Tem alguns casos, sim, que quando é muito fundo, quando você tem olheira estrutural, que a estrutura óssea, ela acaba fazendo com que essa coloração aconteça, e isso acontece inclusive comigo, dependendo de como eu olho, a minha olheira, ela é uma olheira estrutural, eu tenho a olheira um pouco mais funda, não chega a ser tanto como de alguns pacientes que eu vejo que realmente é bem funda, mas eu tenho muito cuidado em relação ao preenchimento. Se o paciente ele tem uma olheira estrutural, né, uma olheira funda mesmo, por conta da anatomia óssea desse paciente, de formar realmente aquele sulco, aquela vala, né? Nesse tipo de paciente, a pele dele tem que estar íntegra, né? E muito bem firme para que o preenchimento ele se dê melhor ali na região. E aí, hoje, existe um tipo de preenchimento que é o preenchimento tridimensional. Você vai preenchendo ali a região da olheira de uma maneira meio que tridimensional. Você vai colocando bem pouco produto e espalhando em toda a região para que ele se acomode da melhor maneira. Isso é feito aos poucos, o paciente ele preenche bem pouquinho, depois ele volta, preenche mais um pouquinho, depois ele volta e preenche mais um pouquinho. E aí você vai fazendo realmente essa construção do preenchimento da sua olheira. Atenção, se você perceber que o preenchimento, o valor do preenchimento de olheira cobrado é um valor médio dos preenchimentos de olheira normais, né? Então, por exemplo, uma média ali acima de R$1.000, 1.500, mil e poucos reais. Se você perceber que o valor desse preenchimento ele tá nessa média, já não deveria ser, ao meu ver. Porque você vai fazendo uma construção, mesmo que seja com aquele mesmo preenchedor, porque o que importa não é o valor do ml. Presta atenção. O que importa não é o valor do ml. O que importa é como essa técnica será aplicada.
Então, se for muito barato, desconfie, porque provavelmente você está pagando pelo ml e não pela técnica mais avançada em si, que geralmente você vai fazendo ali pequenos incrementos de ácido hialurônico e vai fazendo de forma realmente tridimensional e acomodando esse preenchedor. E ainda assim, esse paciente corre o risco de ter essa região com edema. E aí eu vou explicar o que acontece. No primeiro momento, quando a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico, realmente ele fica muito bonito. Ele atrai a água, ele hidrata a região e realmente fica muito bonito. Só que conforme você vai fazendo ao longo dos anos preenchimento com ácido hialurônico na região, você pode ter uma obstrução ali dos vasos linfáticos, né? De toda essa drenagem que acontece naturalmente, né? Que a gente já tem a drenagem linfática da região da olheira pobre. Ela já é naturalmente pobre, essa drenagem. Então, conforme você vai colocando o produto, a gente já sabe que o preenchedor, ele não sai tão fácil quanto é acostumado, quanto é o habitual da gente dizer que ele sai. Em um ano e meio, não. Ele perdura por muito mais tempo. Então, conforme você vai fazendo o incremento de mais preenchedor, de mais preenchedor, de mais preenchedor nessa região, cada vez mais você pode ter uma resposta negativa dessa região. Porque o que acontece? Você vai fazendo incremento e aí você vai obstruindo, você vai fazendo com que essa região fique com muito produto. E a drenagem dessa região, que já é difícil, vai sendo cada vez mais dificultada. Por isso que é muito comum a gente ver cirurgiões plásticos tendo que remover o preenchedor cirurgicamente. Então ele abre a região da olheira, cirurgicamente falando, remove ali esse preenchedor e trata da anatomia dessa região para fazer uma melhora desse edema persistente que acaba acontecendo depois de uma quantidade específica de preenchedor que você faz no local. Bom, e aí como que se daria o tratamento dessa paciente que eu trouxe para vocês? Primeiramente, a remoção do antigo preenchedor com hialuronidase. E aí, depois da remoção desse preenchedor, a gente vai fazer a melhora da qualidade da pele. A indicação que eu dei foi fazer a aplicação do Line Skin, que é essa técnica minha, que é feito uma melhora da flacidez e também é possível fazer a remoção desse pigmento. E parou por aí, é só isso. Ah, mas aí depois você não faria outro preenchimento? Não faria, porque a indicação dela a queixa dela principal é a coloração. Não é a estrutura, não é a anatomia que a incomoda. É realmente só o pigmento, a pele dela, a coloração. Então, de nada vai adiantar eu tratar essa queixa tentando disfarçar, porque ela não tem uma olheira profunda, anatomicamente falando, né? Não é a olheira estrutural. Então, a partir dessa avaliação, é essa a proposta. Eliminar primeiro, remover o preenchedor com hialuronidase e depois fazer a aplicação do Line Skin, do método Line Skin, para as queixas que ela tem na olheira. Como a pele dela também ficou um pouquinho meio flácida, é bom que o próprio produto já vai fazer esse estiramento da pele, melhorando a firmeza da região. Essa paciente ela não quis fazer lá para janeiro, fevereiro e março por conta do carnaval, de viagens e por conta do calor, né? Porque realmente tem alguns pacientes, principalmente os mais novos, eles não querem submeter esse tipo de procedimento porque você precisa de um tempo ali específico, tendo um certo cuidado. Quando eu faço o procedimento, esse paciente ele vai ter que ficar em torno ali de uns 3, 4 dias. E aí eu vou colocar aqui para vocês, que é bem interessante já para vocês verem como é que funciona, as etapas desse processo, tá? Desse processo de cicatrização. Então, beleza, o paciente chegou lá na minha clínica, tomou toda a medicação necessária, eu fiz tudo certinho, avaliei. Esse paciente, eu faço o procedimento nele. Depois ele vai sair com essa pasta que vocês vão ver aqui nessa ordem. E aí ele vai para casa. Vai para casa, fica 1, 2, lá no terceiro dia de manhã ele já pode tomar banho. E aí provavelmente isso já vai saindo. Já vai saindo, já vai saindo. Geralmente, isso já vai sair ali no 5º, 6º dia. E é para lavar e ir para removendo ele mesmo. E aí você vai vendo a pele por debaixo sendo regenerada, enfim, ali. Feito isso, o que vai acontecer? Esse paciente, depois dele fazer ali todo esse processo, de acontecer ali todo esse processo de cicatrização, ele vai ter que cuidar da região, porque nesse pós pode acontecer, o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o eritema. No método Line Skin, mesmo com fenol, ou agora com os componentes ali, né, na composição, ele pode acontecer esse eritema. Então, vou colocar aqui para vocês como é que fica esse eritema pós-procedimento. E aí, vamos lá. Ai, Karen, mas aí quanto tempo eu vou ficar com eritema? Eu, do jeito que sou exagerada, eu estico até 1 ano. Justamente para o paciente não ficar nessa expectativa. Ai, não, em 1 mês. Ah, não, em 2 meses. Porque tem paciente que esse vermelho realmente ele fica mais prolongado.
E tem paciente que fala assim, ah, mas é porque eu sou muito branquinha, então provavelmente eu vou ficar muito vermelha. Não necessariamente. Eu já mostrei o caso da Vânia aqui, que é uma paciente minha, que ela é bem branca e ela ficou 0 vermelha. Então, é muito de cada paciente, isso é muito individual, não existe uma resposta certa para isso, infelizmente. Eu não consigo ter uma previsão exata do que vai acontecer, tá? Então, assim, como eu falei para essa paciente, os riscos ela não quis de fato fazer na época do carnaval, no início do ano, que é verão. Então, ela optou por fazer agora no inverno. Então, gente, olha só, vamos lá. Todos esses procedimentos, quando o paciente ele vem com uma queixa difícil, né, com uma queixa específica mais complexa, não é com uma varinha mágica, plim, com um preenchedorzinho, plim, com uma coisinha, ai, olha, eu vou passar aqui um creminho, isso vai melhorar, né? Óbvio que até com cremes é possível, há bastante tempo, né, com um longo prazo, o paciente passando ali todo dia aqueles cremes, realmente às vezes você vê uma melhora da coloração, dependendo ali com alguns cremes. Só que o paciente ele tem que ter paciência, ele tem que fazer o home care todo dia, ele tem que ser insistente e consistente por um longo período de tempo para que ele veja resultado. Você vê? Vê, mas tem paciente que não tem paciência. Então, às vezes, o paciente ele fica dividido, ele fica pensando, bom, será que eu faço tratamento de home care e tenho paciência de fazer isso diariamente por, sei lá, quanto tempo, anos até, ou eu vou fazer esse procedimento que é mais rápido, mas também vai ter o processo de cicatrização que pode ser prolongado e eu também vou ter que ter paciência. Então, gente, tratamentos difíceis, eles exigem respostas, né, ali complexas desse organismo. Não é a toque de caixa que eu vou, não, vem aqui que eu vou fazer um negocinho em você, você vai ficar linda, maravilhosa, a gente vai ter... Não, existe um processo ali de cicatrização, o paciente ele tem que ter calma, tem que ter paciência, às vezes é cansativo, esse paciente ele pode ter manchamento, ele tem que saber disso, entende? Então, eu não costumo passar essas ideias muito mágicas para o paciente, né? Como se você pegasse uma varinha de cordão, ai meu Deus, olha, você vai ficar maravilhosa. Não, não é assim. Você vai fazendo, é uma construção, o paciente ele tem que entender o processo, e às vezes é demorado, tanto é que ela não quis fazer na época de festas de verão, de carnaval. Então, o momento ideal, geralmente, é um dos pacientes que não querem fazer, geralmente os mais novos, tendem a não querer fazer nessas épocas de festas, enfim, até entendo, né? Então, teve uma paciente minha, por exemplo, que eu fiz mais velha, que tem uma pele mais madura, que fez no verão, vamos que vamos, não tem problema nenhum, fez na época de festas, aproveitou essa época justamente para fazer. Bom, então o caso dela é esse. Quando eu for fazer, ela me deu autorização de uso de imagem para que eu mostrasse para vocês aqui o resultado dessa intercorrência que ela teve. Então, agora no tratamento, ela também me deu já autorização de uso de imagem e eu mostro aí o processo para vocês de evolução do caso. Então, eu explico, né, como é que é o pós, como é que ela vai fazer a utilização dos produtos que eu indico no pós-procedimento para ter essa região protegida. Bom, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu e minha equipe, a gente vai responder sempre que possível. Se vocês têm curiosidades ou querem enviar para pessoas que têm ali mais ou menos a mesma queixa, está passando pelo mesmo problema, não querem passar pelo mesmo problema futuramente, envie esse vídeo, compartilhe, curta, me siga, coloca aqui o sininho para ativar e receber as notificações. E eu vejo vocês até o meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!